Muito bem, queridos, diz assim Jonas capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Muito bem, meus irmãos, nós estudaremos essa noite, ou começaremos a estudar, como eu já disse, os versículos 5 a 10, que mostra o êxito que o profeta Jonas teve na pregação. Jonas pregou aos ninivitas, ele relutou, fugiu, Deus o capturou ali por meio daquele submarino lá, orgânico, aquele grande peixe. Então Jonas foi vomitado na praia, foi chamado de novo e ele, ok, agora eu vou para Nínive. Ele foi e pregou em Nínive, né? Mesmo que contrariado no primeiro momento, ele foi e prega em Nínive. E o efeito da pregação dele é positivo. Ele é um dos profetas das Escrituras que mais teve o resultado positivo, o que mais teve um resultado satisfatório, né? Em termos humanos, em termos de ver o arrependimento, em termos de poder verificar que as pessoas atenderam a sua mensagem. Mas o profeta Jonas, como nós vamos ver nas próximas exposições, ele ainda é um profeta ranzinza, ele é um profeta difícil de lidar, né? Mas o que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite, ou começar a expor para os irmãos nessa noite, o que esse texto nos ensina, os versículos 5 a 10, o que esses versículos nos ensinam a respeito do verdadeiro arrependimento. Esse texto é muito rico a respeito disso, nós vamos estudá-lo de maneira detalhada, mas eu quero já de antemão apresentar aos irmãos qual vai ser a minha defesa, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui no texto. Eu quero mostrar para os irmãos que Deus ouve o clamor do pecador arrependido. Deus ouve o clamor do pecador arrependido. Essa é a mensagem central aqui que permeia os versículos 5 a 10. E nós vamos olhar não apenas para os ninivitas, mas também para o propósito que Jonas parece ter aqui de atingir os israelitas também. De maneira que essa verdade de que Deus ouve o clamor do pecador arrependido torne-se ainda maior e mais forte. Então eu quero mostrar isso para os irmãos, na nossa caminhada aqui pelo texto, eu quero mostrar isso para os irmãos, que Deus ouve o clamor do pecador arrependido, a partir de 4 ações que aparecem aqui no texto. 4 ações que caracterizam o verdadeiro arrependimento. Para ficar mais fácil de você decorar, são 4 Cs. 4 letras Cs. Essas 4 ações começam com a letra C. 4 ações que caracterizam o verdadeiro arrependimento. Primeira ação, crer no juízo de Deus. Segunda ação, contristar-se pelo pecado. Terceira ação, converter-se do mal. E a quarta ação, clamar por misericórdia. São essas 4 ações então, crer, contristar-se, converter-se e clamar. 4 ações que caracterizam, que marcam o verdadeiro arrependimento. E os irmãos vão me acompanhar aí hoje nessas 2 primeiras ações. Nós vamos apresentar apenas as 2 primeiras ações
que aparecem aqui, dos versículos 5 até o 8. Nós vamos caminhar só esse pouquinho hoje, porque na próxima vez que nós estivermos em Jonas, eu quero, além de terminar de expor os versículos 9 e 10 no próximo encontro, eu quero também mostrar o que o Novo Testamento diz a respeito do arrependimento, especialmente pensando em 2 Coríntios capítulo 7, um texto que eu creio que seja muito importante para a nossa compreensão do verdadeiro arrependimento. Mas nós vamos estudar isso só numa próxima ocasião. Hoje nós veremos que uma das ações do verdadeiro arrependimento é crer no juízo de Deus, é a primeira ação, e depois nós veremos também que uma outra ação é contristar-se pelo pecado. Nós vamos abordar isso aqui nesses versículos. Então acompanhem comigo, se ajeite aí no seu sofá, não perca o foco, mantenha-se concentrado, mantenha-se aí atento. Nós estamos diante da palavra de Deus e agora nós vamos explicar o que esses versículos nos ensinam para hoje, ok? Veja lá então a primeira ação que caracteriza o verdadeiro arrependimento, o primeiro C, que é crer no juízo de Deus. O versículo 5 começa assim: os ninivitas creram em Deus. E quando nós chegamos nessa afirmação que os ninivitas creram em Deus, nós precisamos nos perguntar o que significa crer aqui. Porque pode ser que nós tenhamos no primeiro momento um conceito comum, e não errado, mas que esse crer em Deus significa que eles se converteram a Javé, que eles se tornaram prosélitos, ou seja, que eles se tornaram judeus sendo gentios, que eles se converteram ao judaísmo. Quando nós lemos aqui que os ninivitas creram em Deus, uma das possibilidades, um dos significados dessa expressão pode ser, esse é o significado mais comum, que nós lemos aqui e pensamos nisso, que os ninivitas passaram a adorar a Deus, abandonaram os seus deuses, abandonaram o politeísmo, deixaram as suas divindades de lado, abandonaram tudo isso e passaram então a seguir ao Deus de Israel. Essa é uma possibilidade desse entendimento aqui. E inclusive muitas pessoas, muitos pregadores honestos, pregadores sérios da Escritura, usam esse trecho, o livro de Jonas como um todo, mas esse trecho da conversão, dos ninivitas para incentivar o movimento missionário transcultural. Porque Jonas era um israelita, foi para outra nação, foi lá para a Síria, cuja capital era a cidade de Nínive. Jonas foi para lá, uma grande cidade de Nínive, uma cidade central ali na Síria. Jonas vai para lá, prega e aquelas pessoas todas se convertem. Nós temos uma conversão em massa acontecendo aí. E algumas pessoas dizem, alguns pregadores usam esse texto para justificar ou para ilustrar, embasar grandes avivamentos espirituais que aconteceram ao longo da história. Você já deve ter ouvido essa expressão, grande avivamento. Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu até na África, no país de Gales. Você tem vários lugares do mundo, Estados Unidos, Você tem vários lugares do mundo onde ocorreram os chamados avivamentos, onde uma massa de pessoas se converte a Deus e então a sociedade é impactada por essa massa de crentes que começa a atuar no dia a dia, aí na sua vida normal. Então isso é chamado de grande avivamento. Existem aí alguns registros na história que utilizam essa terminologia. E nós percebemos que essa é uma possibilidade de entendermos que os ninivitas creram em Deus, mostrando aqui que Deus levou salvação para os não-judeus. O que é de fato um plano de Deus já desde as primeiras páginas do Antigo Testamento, mostrando que a sua salvação se estenderia aos povos, às outras nações. Para Abraão, Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós já temos ali uma sementinha dessa promessa de que os gentios de alguma maneira seriam beneficiados por isso.
E nós vemos no Antigo Testamento isso acontecendo por meio de Ruth, que era moabita. Nós vemos isso acontecendo por meio de Raabe também, que não era uma israelita. Então nós temos de fato essa extensão da salvação para outros povos. E eles falam, esses pregadores falam, aqui nós temos a prova de que os ninivitas realmente foram salvos, porque o texto fala que eles creram em Deus. Pois bem, então, o crer em Deus aqui está associado com esse arrependimento que eles tiveram e diz respeito à conversão deles ao Deus de Israel. Pois bem, essa é uma opção. Mas nós precisamos ser honestos e ver que o texto parece não se preocupar tanto em destacar se eles se tornaram adeptos do judaísmo, se eles abandonaram as suas divindades ou não. Por quê? Uma segunda opção, parece que a palavrinha aqui traduzida como crer, ela pode ter o sentido de dar crédito, de não ignorar. Então seria assim, os ninivitas creram em Deus no sentido de deram crédito a Deus, ou acreditaram naquilo que eles ouviram, que foi a palavra proferida por Jonas no versículo anterior. Veja aí o versículo 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Nínive será destruída. De modo que esse crer aqui não significa conversão. Esse crer aqui significa dar crédito, significa ouvir, atentar-se, realmente abraçar aquilo. Então, diante da pregação de Jonas, daqui 40 dias Nínive será subvertida, será destruída. Ok, eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que a palavra deste homem aí vai acontecer. O que ele está falando é verdade. O que ele está falando vai se concretizar. Eles não ignoraram, os ninivitas não tamparam os ouvidos, não se fizeram de surdos para o que Jonas falava. Então, quando o texto fala que eles creram, parece que pode ser uma referência a crer no que Jonas havia pregado, que Nínive seria destruída e que o povo precisava se arrepender dos seus maus caminhos, da sua violência, que foi o motivo pelo qual Jonas foi enviado para Nínive, para pregar contra a violência dos ninivitas. Então, dessa maneira, o crer aqui não está relacionado à conversão, mas está relacionado a uma mudança de atitude. Acreditar na mensagem que foi pregada por Jonas e a mudar a atitude, abandonar a violência e adotar uma outra postura. Mas o fato, meus irmãos, é que as duas posições são posições defensáveis aqui. As duas posições são posições que cabem perfeitamente aqui nesse texto. E parece que o texto, como eu já disse, não se preocupa em destacar ou enfatizar o que aconteceu na fé dos ninivitas, no coração deles. Se eles realmente abandonaram seus deuses e seguiram a Deus, se eles simplesmente mudaram, ou simplesmente é um modo de falar, né? Mas eles abandonaram seus caminhos perversos, sua maldade, sua violência, e adotaram agora uma outra postura, se arrependendo do que eles fizeram. Então, nós não temos subsídio textual para ir em uma direção ou em outra. Tá? Nós podemos aí ter preferências, mas o texto parece não se preocupar em enfatizar isso nessa passagem aqui. Agora, um detalhe importante. Vejam comigo. Vocês devem se lembrar que Jonas era um profeta israelita. Inclusive, ele era um profeta reconhecido ali no Reino do Norte, no Reino de Israel. Ele era um profeta com certa fama ali naquele meio. E nós precisamos ter em mente que o livro de Jonas não foi escrito para os ninivitas. O livro de Jonas foi escrito para o povo de Deus, foi escrito para Israel. De maneira que quando os israelitas ouviam esse relato, de maneira que quando os israelitas viam, liam e ouviam a história de Jonas, eles deveriam ter alguma reação. Isso foi destinado ao povo de Deus, e registro aqui foi destinado ao povo de Deus. Claro, isso pode mostrar, o livro de Jonas pode mostrar, como eu já disse, a extensão da salvação aos gentios. De maneira que o judeu não deveria ser alguém avesso a pregar as boas novas do Deus de Israel aos outros povos. Né? Ok, nós podemos entender o livro de Jonas nesse sentido. Mas, se nós tivermos isso em mente, caminharmos com isso em mente, de que o livro de Jonas é um registro que também deve produzir efeitos nos israelitas,
nós podemos entender um pouco melhor o que esse relato da conversão ou do arrependimento, da mudança de atitude dos ninivitas causaria nos israelitas. Veja só, nós sabemos que Jonas é um judeu da gema, é um israelita da gema. Jonas é um israelita assim roxo. Ele defende o seu país, o Reino do Norte ali, com unhas e dentes. Tanto que ele tem um sentimento patriótico tão forte, ele é um patriota tão roxo, que ele se recusa a ir a uma nação pagã, inimiga de Israel, para levar ali uma mensagem de juízo e de possível arrependimento. Jonas se recusa a isso e foge, porque ele era extremamente patriótico, né? Ele era um patriota ali de Israel. Mas os irmãos devem se lembrar que Jonas não era o único que tinha esse sentimento. Os israelitas também nutriam isso em algum grau, porque naquele momento da história, o Reino do Norte, sob Jeroboão II, sob o rei Jeroboão II, desfrutava de conquistas militares, os seus territórios tinham avançado, eles desfrutavam de uma certa prosperidade econômica, estava tudo caminhando bem no Reino do Norte. Então você tinha motivos para ser um patriota. E Jonas desfrutava desse sentimento também. Jonas tinha esse sentimento. E os seus conterrâneos desfrutavam disso também. Agora vejam, a questão é que não é apenas o patriotismo que torna Jonas e os israelitas que é comum entre os dois. O povo do norte, o povo do sul também, o reino do sul de Judá, mas especialmente o reino do norte, sempre teve a sua vida marcada pela idolatria, pelo abandono de Deus, pela rejeição e especialmente pela rebeldia. Ainda que Jonas fosse um profeta temente a Deus, ainda que Jonas fosse realmente um servo do Senhor, não fosse um idólatra, ainda assim Jonas era rebelde. E nós vemos isso no relato do livro de Jonas. Que outro profeta você conhece que foge de uma ordem de Deus, de maneira obstinada, de maneira rebelde, e acaba parando no ventre de um grande peixe? Só Jonas. Então nós vemos que Jonas leva a sua rebeldia, a sua obstinação às últimas consequências. Mas essa não era uma característica da personalidade de Jonas. Parece que essa era uma característica do povo de Israel. Uma característica rebelde, uma postura de obstinação, de não se curvar a Deus. E no caso de Israel, essa rebeldia era mais severa do que em Jonas. Porque o povo de Israel, o povo ali do norte, do reino do norte, né, durante o reinado de Jeroboão II e dos outros reis de Israel também, sempre foi um povo que se afastou do Senhor e deu lado à idolatria, ao paganismo. Para os irmãos terem em mente um cronograma, uma linha cronológica mais ou menos desenhada, o ministério de Jonas acontece muito próximo do ministério do profeta Amós e do profeta Oséias. São momentos muito próximos ali do ministério, diferença às vezes de alguns anos. Né? Então você tem uma proximidade muito grande do ministério do profeta Jonas, a Nínive, inclusive a Israel, o ministério de Amós e o ministério de Oséias. Esses dois profetas, Amós e Oséias, se os irmãos depois lerem em suas casas os livros desses profetas, os irmãos verão que boa parte das denúncias feitas em Oséias e Amós dizem respeito ao paganismo, ao abandono de Israel ao Deus verdadeiro. Israel estava entregue ali à idolatria, havia abandonado a sua fidelidade a Deus, e Oséias e Amós, parte das suas profecias são dirigidas ao povo de Israel, a esses homens que haviam abandonado a Deus e estavam seguindo aí os ídolos de maneira rebelde, de maneira obstinada. E esses profetas anunciam o juízo iminente de Deus contra Israel. Lembrando de que lá atrás, lá em Deuteronômio, nós vemos que se o povo continuasse em idolatria, eles seriam punidos por Deus. Deus os levaria aí para cativeiro, Deus tiraria as suas proteções, Deus não abençoaria a terra, Deus não mandaria chuva, tudo seria o caos
caso o povo fosse idólatra. E Oséias e Amós lembram disso e falam, olha, vocês estão abandonando o Senhor, então há um juízo iminente vindo sobre vocês. E com esse pano de fundo em mente, então lembre-se, o ministério de Jonas acontece nesse período, um sentimento patriótico, rebeldia, idolatria no caso de Israel, abandono do Senhor. Com esse pano de fundo em mente, nós podemos ler o livro de Jonas e vislumbrar possíveis reações dos israelitas ouvindo esse relato aqui. Quando eles viam o livro de Jonas, liam o livro de Jonas, ouviam a leitura do livro de Jonas, o que eles pensavam? Bom, eles podiam pensar aqui em um contraste. Como assim? Bom, parece que fica claro quando nós colocamos essas verdades aí lado a lado, esse pano de fundo e o livro de Jonas, quando nós colocamos tudo isso junto, nós percebemos que fica claro aqui que o arrependimento de Nínive, mesmo que limitado ao campo das ações, ou seja, vocês não devem mais ser violentos, vocês devem ter uma outra postura agora, a maldade de vocês deve ser abandonada, a postura de vocês deve ser outra. Mesmo que o arrependimento dos ninivitas seja focado nas suas ações, sem necessariamente envolver a conversão de coração ao Deus de Israel, ao abandono dos outros deuses e tudo mais, mesmo que seja focado nas ações dos ninivitas, mesmo assim, nós percebemos que a postura deles é melhor que do Israel rebelde. A postura desse povo de ouvir a mensagem de Jonas e de prontamente responder positivamente a ela, abandonando a sua violência, é uma resposta melhor que a resposta dos israelitas, que tinham os ministérios proféticos ali, exortando o povo, fazendo com que o povo, falando para o povo voltar-se a Deus, e o povo não voltava, continuava em idolatria, continuava em rebeldia. Então nós percebemos aqui um contraste, e é um contraste que já apareceu no livro de Jonas. Se os irmãos se lembrarem, no finalzinho do capítulo 1 do livro de Jonas, nós temos a figura dos marinheiros. Os marinheiros eram pagãos, mas parece que eles sim se converteram a Deus, porque fala que eles temeram a Deus, inclusive depois ofereceram até sacrifícios a Deus. Então, parece que os marinheiros realmente se converteram, né? Pelo uso da expressão, temeram a Deus. Mas é também um contraste com o próprio Jonas. Vejam, Jonas, como os israelitas, estava sendo rebelde, estava sendo obstinado e falava que temia a Deus. Enquanto que os pagãos, os marinheiros pagãos, tinham mais temor a Deus do que Jonas. Então vejam, tem um contraste ali também. Um pagão tendo uma postura mais condizente, mais correta do que um servo de Deus. E no capítulo 3, olhando para os ninivitas, nós percebemos a mesma coisa. É um padrão que parece se repetir no livro de Jonas. Nós vemos aqui que os ninivitas, que eram pagãos, têm uma postura mais correta, uma postura melhor do que os servos de Deus, no caso Israel aqui, que permanecia na sua rebeldia, na sua obstinação, nesse pano de fundo que nós comentamos do livro de Jonas. Agora, nós percebemos então, nós aprendemos então a partir disso, que o que esse texto ensina para nós é que o povo deveria olhar para o exemplo dos ninivitas e aplicar aquele pronto arrependimento a si. Mas no caso de Israel, o povo da aliança, esse arrependimento não era apenas um arrependimento de ação. Envolvia sim ação, mas era um arrependimento que envolvia abandono da idolatria, envolvia submissão à lei de Deus e todo o resto. Era um arrependimento muito mais profundo, mas o arrependimento dos ninivitas serve como um protótipo, como uma miniatura do que os israelitas deveriam fazer. E caso eles se arrependessem, vejam só, nós estamos falando que Deus ouve o clamor do pecador arrependido. Deus ouviu o clamor dos ninivitas. Caso os israelitas ouvissem as admoestações, ouvissem aqui o exemplo dos ninivitas e abandonassem os seus ídolos e voltassem a Deus, o que ia acontecer? Deus ia ouvir o clamor dos israelitas. Então vejam que parece que o propósito do livro de Jonas é maior do que simplesmente mostrar que Deus está alcançando pessoas de outras nações, no tempo aqui do Antigo Testamento. Parece que há um objetivo também de cutucar
marcar Israel e chamá-lo ao arrependimento para que Deus não traga o juízo iminente sobre o povo. Para que Deus não traga o juízo prometido lá atrás, já em Deuteronômio, caso o povo continuasse rebelde, continuasse idólatra. E vejam só que interessante, essa persistência no erro parece que estava na mente de Jesus em Mateus capítulo 12. Veja só, Mateus capítulo 12, versículo 38. Veja como essa persistência no erro parece não ter sido algo exclusivo dos tempos de Jonas. O povo de Israel não ouvia as admoestações, diferente dos ninivitas. Não ouvia as pregações, se fazia de surdo as pregações dos profetas, desde o tempo de Jonas, mas nos dias de Jesus isso também aconteceu. Veja o que diz Mateus, capítulo 12, versículo 38. Veja só, Mateus 12, 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Veja agora o versículo 41. Nós estamos falando que a teimosia, a persistência no erro, fazer-se surdo às exortações e admoestações, era a postura de Israel. E veja que isso continua nos dias de Jesus, agora aplicado aos escribas e fariseus. Versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Parece que Jesus de novo capta esse contraste. Ele fala, olha, os ninivitas creram em Jonas. Uma simples pregação de Jonas e os ninivitas creram. Agora está alguém aqui diante de vocês que é maior do que Jonas e vocês não creem. Os ninivitas, pagãos como são, de outra nação, vão se levantar no dia do juízo e falar para vocês que vocês não creram, mesmo tendo todo o material para crer. Vocês não creram em alguém que é maior do que Jonas. Vocês se fizeram de surdos. Vocês não ouviram o juízo iminente que vinha. Vocês não ouviram o chamado ao arrependimento. Os ninivitas ouviram. E aqui muitas pessoas usam esse texto de Mateus 12 para provar que os ninivitas se converteram. Mas não precisa ser esse o sentido aqui. O que Jesus está falando é dos ninivitas terem ouvido e se arrependido. Terem dado crédito, ouvido o juízo iminente na boca de Jonas, vindo aí por meio do profeta Jonas, e crido nisso. E então agido, tendo ações em conformidade com isso. Ao passo que os escribas e fariseus aqui, a exemplo dos israelitas de todo ali, o Antigo Testamento quase, se mantém em rebeldia, obstinação e se fazendo surdo ao chamado de Deus, ao arrependimento. E o que Jesus fala aqui é que, diante daquele pedido de sinal, nenhum outro sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E ele fala, está alguém aqui que é maior do que Jonas e vocês não creem. Vejam só que coisa curiosa, meus irmãos. Com poucas palavras, os ninivitas creram. O relato de Jonas 3, versículo 4, fala que a pregação de Jonas era simples. Daqui 40 dias Nínive será subvertida. Talvez tivesse um pouco mais de conteúdo essa pregação, mas o cerne dessa pregação era esse. 40 dias Nínive será destruída. Com uma simples pregação, uma nação inteira, uma cidade inteira creu e se arrependeu e mudou a sua postura. Agora, diante dos sinais miraculosos, diante das pregações constantes de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, os escribas e fariseus não criam na mensagem do Messias, não davam ouvidos ao Messias, continuavam se fazendo de surdos e destilando ódio contra o Messias. Vejam este contraste. Poucas palavras em Nínive, grande resultado. Muitas ações e palavras nos dias de Jesus. Os escribas e fariseus, resultado nenhum.
Eles não davam ouvidos ao que Jesus falava. E ele fala, está alguém aqui que é maior do que Jonas e vocês não me ouvem. E meus queridos, isso nos ensina algo. Esse contraste nos ensina algo. Nos ensina que não é a quantidade de palavras ou a insistência sem fim em falar o evangelho para alguém que pode levar a pessoa à conversão. Ou mesmo a insistência de palavras para que uma pessoa mude de atitude que vai fazê-la mudar de atitude. Aquele ditado, né? Água bate até que fura, tanto bate até que fura, isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. Tá? A persistência, a insistência, nem sempre gera o efeito que nós esperamos. Porque não é a quantidade da mensagem que faz com que ela seja aceita, ou a insistência, a persistência da mensagem. É o conteúdo da mensagem. E muitas vezes nós somos tentados a imaginar que nos nossos familiares, quando nós estamos falando do evangelho a eles, ou fazendo com que eles mudem de vida, abandonem suas práticas pecaminosas, quando nós estamos falando isso com eles, quanto mais nós falarmos, mais chance vai ter deles mudarem de vida, mudarem de caminhos. Meus queridos, o impacto não se dá pela quantidade, mas se dá pelo conteúdo. E isso é muito importante, meus irmãos, porque nós percebemos na Bíblia que existe um tempo para que as tentativas de evangelização, as tentativas de convencimento aconteçam. Tá? Nós vemos, por exemplo, que os ninivitas tinham um cronômetro, 40 dias, e o cronômetro rodou. E Jonas, nos primeiros dias ali, né, talvez no primeiro dia o cronômetro já tenha parado porque os ninivitas ouviram. Agora, muitas vezes, nós exortamos nossos irmãos e o cronômetro ali rodando. Exortamos nossos irmãos uma, exortamos nossos irmãos duas. Falamos do evangelho para um incrédulo uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, e o cronômetro rodando. Mas nós sabemos que há uma hora que esse cronômetro para. Nós sabemos que há uma hora que nós chegamos no limite. Na disciplina bíblica, por exemplo, o limite são 3 vezes. Vá, Mateus 18, vá, você e teu irmão, fala com ele, você, se ele pecou contra você. Depois, se ele continuar, 2 ou 3. Se ele ainda continuar, leva à igreja. Se não, o cronômetro parou. Agora nós vamos adotar uma outra postura. Nós percebemos então que não é a insistência infinita que faz isso. Tampouco é a magnitude dos sinais, das maravilhas que acontece, aquela coisa pirotécnica. Não, é o impacto que o conteúdo da mensagem traz. É o impacto que o evangelho, que a escritura, que a palavra de Deus traz. Não é necessariamente a insistência pela insistência. Não é isso. Nós percebemos isso aqui nesse contraste entre os ninivitas e entre os escribas e fariseus dos tempos de Jesus. Mas eu quero dizer que você, que está aí nos assistindo, você pode estar nessa posição de incredulidade. Você pode estar assistindo às nossas lives desde o começo da quarentena. Você pode estar frequentando a nossa igreja desde antes do isolamento social. Você pode estar ouvindo o evangelho, ouvindo, e ainda não deu ouvidos às palavras ditas na Escritura. Você ainda não atendeu ao chamado de Deus. Você está, talvez, como os escribas e fariseus. Você está ali se fazendo de surdo. Você está esperando que em algum momento ali você vai ser convencido por algo, um grande argumento, alguma coisa assim, por sinais e coisa e tal. Talvez essa seja a sua posição. Talvez você continue rebelde. Talvez você continue obstinado. Talvez você continue nessa posição de incredulidade, como os israelitas e como os escribas e fariseus. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Hoje você está ouvindo a pregação do evangelho. E você pode ter a postura de um escriba e fariseu ou a postura de um ninivita. Você pode ter a postura de alguém que continua recusando deliberadamente, obstinadamente, a salvação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ou alguém que ouve e atende a isso. Você pode ser um crente que continua afastado da igreja, vivendo em pecado e continua obstinado nisso. Ou, ouvindo essa palavra, prontamente fala, não, acabou aqui agora. Eu não preciso que o cronômetro continue rodando. Eu vou me arrepender nesse momento como os ninivitas.
No dia do juízo, como Jesus diz aqui, você poderá estar sendo acusado pelos ninivitas. Os ninivitas podem falar de você: esse, diferente de nós, não teve uma pronta crença no juízo de Deus. Não teve. Não teve uma postura pronta. Não acreditou nisso de pronto e então viveu em decorrência disso. Talvez você seja acusado pelos ninivitas, junto com os fariseus e escribas aqui. Ou você pode ter uma postura como a dos ninivitas, que era o que Deus esperava de Israel, um pronto arrependimento. Abandone o seu pecado, abandone os seus ídolos, volte-se a Deus. Mas nós percebemos, como eu disse, a simplicidade, a prontidão da ação dos ninivitas. Vejam, os ninivitas, diante da pregação de Jonas, eles não ficam buscando justificativas, eles não ficam tentando argumentar com Jonas, eles não ficam tentando ali esmiuçar o que Jonas queria dizer, eles simplesmente ouvem aquela mensagem de juízo e creem, de maneira muito rápida, de maneira muito veloz, uma pronta obediência. Eles creram e se arrependeram. Essa postura pagã dos ninivitas, uma postura de um povo pagão, melhor dizendo, essa postura de um povo pagão muitas vezes não é a nossa postura. Talvez você seja aquela pessoa, aquele crente que é exortado e começa a justificar-se. Nunca ouve de primeira a exortação. Nunca aceita de pronto. Você fica tentando se justificar, você fica dando explicações, você fica cobrando as pessoas. Mas vem cá, isso é comigo, mas tem aquelas outras pessoas. Olha, tem aquela outra pessoa ali. Eu fiz isso, mas aquela pessoa começou. Talvez você seja uma pessoa que não tenha uma pronta obediência, como os ninivitas tiveram aqui. Um pronto arrependimento. E aí você fala: não, é a minha personalidade, eu preciso de tempo para pensar. Diante da iminente destruição, meu amigo, não tem o que pensar aqui. É rápido, é veloz. E diante da disciplina de Deus, diante da exortação do povo de Deus, diante do espelho da Escritura, você não tem também que ficar demorando muito para pensar, não. Você não deve fazer isso. É uma pronta resposta, um pronto arrependimento, a exemplo dos ninivitas. Portanto, então, meus queridos, olhando para esse pano de fundo que eu mencionei, e olhando, para o que os ninivitas fizeram e o que os israelitas deveriam fazer, nós confirmamos aquilo que estamos defendendo, aquilo que estamos falando que o texto bíblico defende, que Deus ouve o clamor do pecador arrependido. Assim como Deus ouviu o clamor, o arrependimento dos ninivitas, Deus ouviria o clamor arrependido de Israel e Deus ouve ainda hoje o clamor arrependido de pecadores. Então é isso que nós estamos defendendo. Nós vimos que a primeira marca, a primeira ação que caracteriza o verdadeiro arrependimento é crer no juízo de Deus. É acreditar que o que Jonas falou iria acontecer e então viver de acordo com isso. É ouvir as admoestações, as exortações da palavra de Deus, o convite da palavra de Deus e crer que isso vai acontecer. Esse é o primeiro passo, a primeira ação do arrependimento verdadeiro, de um arrependimento genuíno. Bom, e vamos caminhar então para o que vai ser o último ponto de hoje. Nós estamos falando que Deus ouve o clamor do pecador arrependido. Aí nós veremos, ao final dos nossos estudos desse parágrafo, 4 ações que caracterizam o verdadeiro arrependimento. Hoje nós só veremos 2, já vimos uma e falta explicar mais uma agora para os irmãos. As outras 2 nós veremos numa próxima oportunidade. E nós já vimos que a primeira ação que caracteriza o verdadeiro arrependimento é a crer no juízo de Deus. Isso está aí no comecinho do versículo 5. E há uma segunda ação. Qual é essa segunda ação? É contristar-se pelo pecado. É a contrição pelo pecado. Uma tristeza profunda pelo pecado. Um abatimento da alma pelo pecado. Veja como continua o texto, versículo 5. Jonas 3:5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois,
nem ovelhas promovem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Veja aqui a contrição pelo pecado. Essa segunda ação do arrependimento genuíno, contristar-se pelo pecado. O texto continua e nós vemos aí dos versículos 5 até a metade do versículo 8, nós percebemos quais ações o povo de Nínive tomou depois que eles creram na mensagem de juízo de Jonas. Depois que eles creram que o juízo estava batendo a porta, que a destruição estava chegando à cidade, o que eles fizeram? O texto fala que eles decretaram, né? Todos. O texto fala do maior até o menor. E isso é uma expressão que abrange a totalidade da cidade. Os ricos, os pobres, os velhos, os novos, os homens, as mulheres, todos. A cidade toda, começando pelo povão que ouviu Jonas, decretou ali um jejum e se vestiu de pano de saco. Depois, o rei se assenta sobre cinzas, além de fazer o jejum e se vestiu de pano de saco. E você percebe algo até engraçado, que eu vou comentar daqui a pouco, que até os animais entraram nisso. Você imagina aí você ter essa postura aí na sua casa e o seu cachorrinho, o seu gato, os seus animais aí participando disso tudo com você. Você colocando a roupa de pano de saco nele, impedindo ele de comer. É uma cena engraçada. É uma cena com um tom irônico muito grande isso aqui. Então, o pastor Thomas imagina o Bilbo aí, né? O pastor Thomas imagina o Bilbo colocando ali uma roupinha de pano de saco, né? Não comendo, né? Fazendo ali um jejum. Você fala, como pode ser isso? É o que acontece aqui, né? Mas o que significa tudo isso? O jejum, o pano de saco, assentar-se sobre a cinza. Bom, essas são expressões, queridos, comuns ao povo de Israel, mas que parecem ser comuns também nas nações ao redor de Israel. Talvez por uma influência da era dos patriarcas, talvez por uma influência que venha lá de trás, onde o luto, a grande tristeza, era marcada por atos como esse, de fazer jejum, vestir-se com pano de saco. Pano de saco era uma roupa feita com o pelo escuro, né? O pelo preto do bode, né? Da cabra. Né? Era uma roupa desconfortável, que além de desconfortável, era também uma roupa usada pela ralé. Era uma roupa que era usada por quem não tinha recursos, porque justamente não era uma roupa confortável. Então, quando uma pessoa decidia voluntariamente colocar uma roupa como essa, esse pano de saco, né? Não é porque a roupa parecia um saco, era feita com algum tecido de sacola, não é isso. A pano de saco foi uma maneira de traduzirem a palavra, que se não me engano é saque, a palavra para o português, para as línguas contemporâneas, é pano de saco. Mas era uma roupa, então, desconfortável, usada pelos mais pobres, e que mostrava, quando a pessoa usava isso voluntariamente, mostrava que a pessoa estava em necessidade. Mostrava que a pessoa estava vendo a si mesma num estado de pobreza, não material, mas emocional. Um estado de pobreza até espiritual, no caso de arrependimento. Uma tristeza que mostrava sua dependência, algo externo a ela. Ela está destruída, dependente, necessitada. E as cinzas que nós vemos, né, assentar-se sobre a cinza e passar cinza na cabeça, né, jogar cinza na cabeça, a ideia é mostrar a desolação. De novo, a destruição, o estado de calamidade emocional, calamidade espiritual no que a pessoa se encontra. Essas expressões, né, de luto, de tristeza, até de arrependimento, são expressões que nós vemos perpassando no Antigo Testamento todo. Desde a época dos patriarcas, nós percebemos já esses costumes sendo apresentados, e depois eles vão ficando mais frequentes. Não é exclusivo do povo de Israel, que parece que era algo comum das outras nações. Ou pode ser que os ninivitas, querendo abrandar a ira do Deus de Israel, adotaram uma postura comum dos israelitas. Pode ser isso também, mas parece mais certo que era um costume normal das nações ali ao redor, talvez por uma influência da era patriarcal, antes disso até, um costume cultural que era comum, né? E é curioso nós observarmos que o movimento que começa no povão
chega até o palácio. De maneira que o rei, o texto fala que o rei, no versículo 6, fala que o rei de Nínive, aqui rei de Nínive, a cidade de Nínive, não é que cada cidade tinha um rei. Possivelmente aqui, quando fala rei de Nínive, está pensando no rei da Assíria. É uma expressão que a partir da capital de um reino, você fala que o rei domina sobre todo o reino. É como se no Brasil nós falássemos que o Bolsonaro é presidente de Brasília. Por ser presidente de Brasília, é evidente que nós estamos falando que ele é presidente do Brasil inteiro, né? Então parece que é uma expressão semelhante aqui. Pode ser que rei de Nínive seja uma expressão para falar que era o rei do Império Assírio, né? E os historiadores dizem aí que possivelmente aqui nesse período nós tenhamos ali o rei Assurdã III. Esse pode ser o nome do rei citado aqui, desse governador ali do Império Assírio ali da época, que tinha uma sede na cidade de Nínive. Assurdã III, que exerceu aí o seu governo de 773 a 755 a.C. Possível que seja esse Assurdã, esse seja o nome do rei aqui. Se você vai ter filho aí, daqui a um tempo, já grava esse nome aí, Assurdã, com SS, né? Assurdã III. Esse pode ser o nome do rei de Nínive, que Jonas menciona aqui. E os israelitas que ouviam Jonas, ouviam o relato de Jonas, deveriam, como nós já dissemos, adotar a postura desse rei pagão também. O texto é muito claro ao mostrar que o rei tira as suas roupas reais, tira as suas vestes de glória, suas vestes pomposas, suas vestes confortáveis, para colocar pano de saco, fazer jejum, se assentar sobre cinza. Ele está desolado. E essa deveria ser a postura do povo de Israel também. Um povo que, lembre-se, naqueles dias, desfrutava de prosperidade, desfrutava de avanços militares. Então era um povo que deveria cair na real e desvestir-se, né? Tirar essa pompa toda e humilhar-se como esse rei fez aqui. Aliás, é isso que é arrependimento. Aqui nós temos a ilustração viva do que é o verdadeiro arrependimento. É você sair de uma posição de glória e ir às cinzas. É você sair de uma posição de autossuficiência e ir às cinzas. Isso é arrependimento. É você declarar a sua incapacidade, a sua necessidade da misericórdia de Deus, a sua dependência do Senhor e a sua profunda tristeza pelo pecado. É isso que o rei faz aqui. O rei tira suas vestes, sai do seu trono e vai para o pó, vai para as cinzas. Isso é um elemento que compõe o verdadeiro arrependimento. Aqui nós temos o arrependimento ilustrado. Sair do trono e ir às cinzas. Mostrando com isso que o rei não quer usar de qualquer privilégio para conseguir o favor de Deus. Ele nem pode usar qualquer privilégio para isso. Quando ele veste essa roupa, ele está mostrando que meus privilégios não valem de nada. Eu estou triste, eu estou contristado pelo meu pecado, eu estou arrependido. Eu dependo desse Deus que Jonas está falando. E eu quero mudar o rumo aqui dessa nação, a começar em mim. E nós percebemos, queridos, que essa postura do rei é uma postura que toma um caráter maior. É uma postura que do povo chega até ele e dele volta para a nação toda. Veja a sequência no versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Esse detalhe não é a ênfase do texto, esse detalhe não é o objetivo de Jonas aqui, mas é um detalhe que chama a nossa atenção e que nós podemos aprender algo com isso. O que nós aprendemos aqui? Nós percebemos que essa movimentação toda começou no povão, foi para o palácio e do palácio tomou força legal. O rei baixou um decreto, baixou uma portaria lá, baixou uma lei
que fazia com que os moradores de Nínive se curvassem, se arrependessem ali do que eles fizeram, se curvassem diante daquela decisão que o rei havia tomado. Isso não foi nada forçoso, o povo não foi forçado a fazer isso, porque, como eu disse, isso veio do povo. O rei só institucionalizou isso, o rei legalizou, o rei deu um caráter oficial a isso, para que toda a cidade de Nínive tivesse essa postura. E nós percebemos aqui um princípio curioso. Nós percebemos aqui, preste atenção, um princípio interessante. Nós vemos aqui ilustrado novamente um princípio interessante, de que o arrependimento de uma nação toma força legal por meio dos seus líderes. O que eu quero dizer com isso? Os líderes da nação têm o poder de conduzir o povo ao arrependimento. Os líderes de uma nação têm em suas mãos mecanismos, ferramentas que podem mudar a rota da nação. Que enquanto o povo caminha para a maldade, enquanto o povo caminha para a violência, os reis, vendo aquilo, e às vezes vendo, como o caso de Nínive, a resposta do povo, a mudança do povo, os reis têm em suas mãos mecanismos, os governantes têm em suas mãos mecanismos legais para ampliar isso, oficializar isso e dirigir a nação naquele outro sentido. E por que esse princípio é importante? Por que nós percebemos isso? Bom, nós estamos no meio de uma pandemia onde nós vemos os nossos governantes mais jogando contra do que a favor do povo. Nós estamos no meio de uma crise onde nós vemos os governantes fazendo de maneira sádica um jogo político terrível. Nós vemos governantes que veem o sofrimento do povo, governantes que, já não de hoje, né? A corrupção já é antiga no nosso país, já é de longa data no nosso país. E os governantes vendo vários setores da sociedade querendo mudar o rumo do país. Vários setores da sociedade falando, nós queremos ir em outra direção, nós não queremos mais corrupção, nós não queremos mais roubo, nós não queremos mais esse tipo de coisa. Vários setores, várias áreas da sociedade pedindo por isso, não todos é fato, mas muitas pessoas pedindo por isso. E os governantes, ao invés de usarem os seus recursos, ao invés de usarem os mecanismos que têm para institucionalizar esse desejo do povo, para levar adiante esse novo rumo, o que eles fazem? Eles pegam isso e simplesmente se fazem de surdos, ignoram e continuam na sua glória e não baixam decreto nenhum, como o rei de Nínive fez aqui. Nós percebemos, queridos, que no Brasil nós precisamos de uma liderança que seja exemplo. Não só no Brasil, qualquer outra nação. Mas nós precisamos de uma liderança que seja exemplo. Não necessariamente uma liderança que seja cristã, de crentes ali. Mas uma liderança que tenha valores que nós defendemos e que lutam por esses valores. E que colocam a sociedade nos trilhos desses valores. Que mudam o rumo da nação como os líderes de Nínive. Isso precisa começar de cima. Não tem jeito. Essa é a grande pedra no nosso sapato. Os nossos líderes não estão nem aí. Eles não querem mudar o rumo das coisas. E, portanto, eles não são exemplo. Veja o livro de Neemias. Eu gosto muito do exemplo de Neemias, capítulo 5. Em Neemias 5, nós vemos o exemplo do governador Neemias numa época de crise, em que o povo estava ali reconstruindo os muros de Jerusalém e começou a ter abusos econômicos acontecendo ali. Nós vemos a usura sendo praticada no povo de Jerusalém, nas pessoas de Jerusalém. E veja a postura do governador Neemias, versículo 13, Neemias 5:13. Também sacudiu o meu regaço e disse, assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu não fiz assim, por temor
por causa do temor do Senhor. Antes, também na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e dos que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia eram bois e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. E aí Neemias ora, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias mudou os rumos da cidade de Jerusalém a partir do seu exemplo. E ele decretou, olha, vai ser feito desse jeito. Os líderes são ministros de Deus que têm essa autoridade. Nós precisamos orar pelos nossos líderes, queridos. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, para que elas tenham o pronto arrependimento dos ninivitas, para que as nossas autoridades tenham a postura, a moral de Neemias, para que nós tenhamos tempos de paz, para que nós vejamos o nosso país indo para outro rumo, como aconteceu com os ninivitas, e nós não caminhemos para a destruição iminente. E o texto, pelo menos hoje aqui para nós, termina falando que junto desse jejum, no decreto do rei, junto desse jejum dos homens, havia ali os animais também. Né? O texto fala, por mandado do rei de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Você fala, nossa, mas o que aconteceu aqui? Essa cena é uma cena curiosa. Essa cena é uma cena engraçada de se imaginar, num certo sentido. É claro que o fato de nós vermos o povo todo se contristando pelo pecado e realmente se arrependendo e querendo expressar isso nos seus animais, colocando aí roupas, né, de pano de saco e tudo mais, nós percebemos a severidade com que os ninivitas estavam comprometidos, ou a força com que eles estavam comprometidos nesse arrependimento. Tanto que o texto fala que eles não deveriam nem provar água. O jejum naqueles dias envolvia comida, mas você podia beber água. Né? Mas eles falam, nem água nós vamos beber. Nem água, nem nós, nem nossos animais. Ninguém vai beber sequer água. Mostrando a seriedade com a qual eles estavam encarando aquele arrependimento. Com a qual eles estavam encarando aquela situação. Eles estavam levando isso muito sério, muito a sério. De maneira que os animais participarem disso pode ser uma expressão desse comprometimento completo. Ou seja, nós não queremos que nenhuma área da nossa vida esteja fora dessa mudança de atitude. Nós não queremos que nenhum milímetro da nossa vida esteja fora desse novo rumo que estamos tomando, dessa nossa nova posição, dessa nossa nova mentalidade. Nós queremos que tudo, absolutamente tudo, inclusive os nossos animais, participem disso. E isso ilustra uma verdade interessante. Isso ilustra para nós que, assim como os ninivitas, se é isso que essa menção dos animais significa, assim como os ninivitas, nós não podemos ser seletivos nas áreas nas quais nós nos arrependemos, ou nos nossos arrependimentos. Nós não podemos selecionar áreas, do tipo assim, eu me arrependo desse pecado, então eu vou parar de fazer isso, mas isso aqui eu não vou parar. Essa área da minha vida pode mudar, mas aquela área não pode mudar. Olha, eu estou comprometido a não fornicar mais com a minha namorada, a não consumir pornografia, a não mentir, mas isso não quer dizer que eu posso ser isso não quer dizer que eu não vá ser negligente com a minha vida devocional. Isso não quer dizer que eu vou ter uma vida de oração mais ativa. Ou seja, eu estou selecionando áreas com as quais eu vou lidar e me arrepender e abandonar o meu pecado e adotar outra postura. Nós não podemos ser seletivos. Essa totalidade, essa possível totalidade aqui nos lembra disso. O arrependimento é um arrependimento absoluto. Tudo que está debaixo da sua autoridade, tudo que está debaixo do seu cuidado, tudo que diz respeito à sua vida, deve estar sob a ótica do arrependimento. Mas, pode ser também que a menção aqui aos animais seja um exagero. Como assim um exagero? Um exagero real. Essa cena aconteceu.
Mas vocês devem se lembrar que o livro de Jonas trata de algumas cenas exageradas ou irônicas até um pouco. Você tem um grande peixe, um exagero, engolindo Jonas. Você tem uma grande cidade, Nínive, a qual um homem prega. Você tem episódios em que a criação obedece a Deus, mas o servo de Deus não. O mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme obedece a Deus, mas o servo de Deus não. Então esses contrastes são exagerados. São contrastes irônicos até. E pode ser que aqui haja uma menção irônica, quase que uma sátira aqui. Falando como que assim, prestem atenção, veja, até os animais participam desse arrependimento, mas o meu povo Israel não se arrepende. Até os animais, os ninivitas e até seus animais se arrependeram. Até os seus animais que não têm consciência, que não têm ideia do que está acontecendo, tiveram uma postura mais correta que os israelitas. É claro que aqui usando de um exagero, de uma ilustração viva para mostrar o grau de obstinação de Israel. E isso não seria novidade no relato bíblico. Se os irmãos olharem rapidamente, o último texto que nós leremos hoje, se os irmãos olharem Isaías 1, os irmãos perceberão como o reino animal, como os animais podem ser colocados em contraste com o homem para mostrar a sua rebeldia, a sua obstinação. Veja aí Isaías 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ou seja, até o boi e o jumento sabem que eles precisam do dono, sabem onde eles conseguem comida. Mas Israel, o meu povo, gente, não entende esse tipo de coisa. Eles são rebeldes, eles são mais obstinados e mais burros, são mais limitados, são mais rebeldes do que os animais. Eles não se tocam no que eles têm que fazer. Até os animais se tocam. Então pode ser que Jonas esteja ilustrando isso aqui. Falando, olha, até os animais tiveram uma postura mais condizente com o que Deus espera do que os israelitas. Aqui, de uma maneira dramática, ilustrada por um exagero. Por isso nós dissemos que a segunda postura do verdadeiro arrependimento é o contristar-se pelo pecado. Meus queridos, nós não podemos banalizar a severidade do pecado, tampouco banalizar o arrependimento. Quando nós pecamos, nós precisamos ser como Davi no Salmo 51. Senhor, restaura os ossos que o Senhor quebrou. Restaura o meu ânimo, restaura o meu espírito. Eu pequei contra ti somente. Em pecado me concebeu minha mãe. Senhor, o Senhor será justo se o Senhor executar o seu juízo contra mim. Nós não podemos banalizar a força do pecado. Nós precisamos nos contristar, nos entristecer. Nós precisamos lembrar do que o pecado fez no homem e quanto o pecado custou para a nossa salvação. Talvez você que está aí nos assistindo, talvez você seja um pecador que ainda não parou para pensar nisso. Eu sou um pecador também. Mas um dia eu olhei para a cruz e eu vi o preço do meu pecado lá. E Deus tratou com severidade o meu pecado. Deus tratou com força o meu pecado na cruz, ao enviar seu filho para morrer no meu lugar. Então, se você é esta pessoa que ainda não olhou para a cruz, olhe agora. Olhe para a cruz e fale, Senhor, o meu pecado é muito grande. O meu pecado é muito grande. O meu pecado merece a punição do Senhor. O Senhor é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus bom. Mas, Pai, eu confio na cruz de Cristo. Senhor, eu confio na cruz de Cristo. O Senhor tratou o problema do pecado na cruz. Então, por favor, Pai, aplica isso a mim. Aplica o benefício da salvação a mim. E ajuda-me agora a ter uma vida de santidade, que não menospreza o pecado, que não diminui o pecado, que não trata o pecado como algo banal, mas que, a exemplo dos ninivitas, eu me arrependa de pronto e tenha real tristeza pelas minhas ações. De maneira que a minha mentalidade mude, o meu trato com o Senhor mude e a minha vida tome outro rumo, assim como os ninivitas tomaram outro rumo. Portanto, olhando para tudo isso que nós vimos, nós podemos afirmar que Deus ouve o clamor do pecador arrependido. Deus ouviu o clamor dos ninivitas e Ele pode ouvir o seu clamor ainda hoje.